Olá, gente, boa tarde. Aqui ainda é tarde, né? Ainda tá. O sol ainda tá alto, mas em muitos lugares do Brasil, boa noite. Sejam todos bem-vindos a esta live. Diferente, né? Da habitual que a gente faz lá no YouTube. Resolvi aparecer aqui hoje, fazer uma live diferente, a moda das antigas. André tá aí. Boa tarde, André. Ser espírita também. E é isso, gente. O tema da nossa live vai ser esse aí que está fixado, mediunidade em crianças. Para quem não conhece, eu sou Ana, sou paraibana, resido aqui em Marabá, no Pará. Já morei 12 anos em Macapá, então toda a minha solidariedade a Jade, a Sabrina, né? Estou passando por esses momentos difíceis lá no Amapá, com o apagão. E aí, eu tava prometendo essa live já tem um tempo, né? Desde outubro, só que outubro eu tive que viajar às pressas, teve um problema em saúde e família, acabei deixando essa live para depois. E estamos aqui com a oportunidade de estar falando sobre esse tema que eu acho muito interessante, gosto muito, sempre gostei desses temas, envolvendo criança, envolvendo infância. Então, se você é tutor, pai, mãe, evangelizador, vale a pena acompanhar a live. Não vai ser uma live longa, vai ser uma live curtinha, vai ser um bate-papo, tá bom? Então vocês podem mandar suas dúvidas, podem mandar suas perguntas, podem dizer de onde vocês são, fiquem à vontade para interagir. Mas antes de começar de fato com o tema, eu vou ler uma mensagenzinha aqui, tá? Rapidinho, que o nome é A Criança. Olha essa gata, oi Jadinha, tava falando de você. A criança. Levantará ao homem o próprio ninho a plena altura, estagiando no topo dos gigantescos edifícios de cimento armado. Escalará o fatígio da ciência, povoando o espaço de ondas múltiplas, incessantemente convertidas em mensagens de som e cor. Voará em palácios aéreos, cruzando os céus com a rapidez do raio. Elevar-se-á sobre as torres poderosas, estudando a natureza e o movimento dos astros. Erguer-se-á vitorioso aos cimos da cultura intelectual, especulando sobre a essência do universo. Entretanto, se não descer, repleto de amor, para auxiliar a criança, no chão do mundo, debalde esperará pela humanidade melhor. Na infância surge, renovado, o germe da perfeição. Tanto quanto na alvorada recomeça o fulgor do dia. Estende os braços generosos e ampara os pequeninos que te rodeiam. Livra-os hoje da ignorância, da penúria, da preguiça, da crueldade, para que amanhã saiba livrar-se do crime e do sofrimento. Filha da tua carne, o rebento do lar alheio, cada criança é vida de tua vida. Aprenda a descer para ajudá-la, como Jesus desceu, até nós para redimirmos. Sem a recuperação da infância para a glória no bem, todo o progresso humano continuará oscilando nos espinheiros da ilusão e do mal. Não ouvides que, ao pé de cada berço, Deus nos permite encontrar o próprio futuro. De nós depende fazê-lo trilho perigoso, para a descida à sombra ou estrada sublime para a ascensão e a luz. Foi Emmanuel que psicografou por Chico Xavier, né? Nosso querido Chiquinho. Então, gente, é isso. Vamos iniciar o nosso bate-papo, tá? Se você é pai, mãe, evangelizador, manda aí um sinal. O tema é mediunidade na infância. Eu adoro esses temas. Esse tema, mediunidade na infância, eu resolvi conversar depois sobre isso, depois do livro que eu li da Sueli Caldas, sobre mediunidade e obsessão em crianças, tá? Sempre me interessou muito esse tema, sou evangelizadora, desde que eu cheguei no Centro Espírita, meu primeiro trabalho foi com evangelização. E aí, desde os pequenininhos de maternal até, enfim, né? Até juventude, já evangelizei. E aí, sou mãe de um menino de 8 anos, e esse tema sempre me chamou muita atenção, não só pelo tema em si, que é interessante, né, mediunidade em criança, mas por ser um tema que é pouco falado, né, talvez se fala-se mais hoje em dia.
Mas na época que eu estava iniciando a evangelização, pouco se falava sobre esse tema. E eu vi a necessidade de entender, porque acontecia de chegar lá no centro espírita, acontecia de chegar lá na evangelização, uma criança com uma mediunidade. E o evangelizador e o pai e a mãe tem que estar preparado para lidar com isso, já que a mediunidade é algo natural, não é invenção, não é algo extraordinário. É uma faculdade natural, que todos nós, segundo Kardec, somos médiuns. Por que uma criança não se? E aí, eu estudando, né, surgiu uma palestra lá no Centro Espírita que eu trabalhava lá em Macapá, chamada Casa de Amor. Eu disse, não, eu vou falar sobre mediunidade em crianças. Mas antes da gente falar sobre a criança média, é preciso que a gente saiba quem é a criança. Mocidade Guaxupe aqui com a gente, já por dentro da evangelização, vai entender muito o que eu vou falar. Mas quem é a criança? Quem são os nossos filhos, né? Quem é aquele ser de idade, de pequenidade, que é nosso filho, é o nosso sobrinho, é o nosso neto, é o nosso evangelizador? Quem é? E o Espiritismo nos diz que a criança é um espírito reencarnado. Nós sabemos, né, que nós iremos morrer. Esse corpo físico vai morrer um dia, ninguém sabe quando, né, mas vai falecer. E a gente vai reencarnar, porque essa é a lei. Nascer, renascer, progredir sempre. Essa é a lei. Então é preciso que a gente retorne aos úteros das nossas mães para que a gente dê continuidade a esse progresso. Então a criança é um espírito reencarnado. E é um espírito assim que tem uma bagagem imensa, que nós pais, tutores, não faz nem ideia de quem é aquele espírito, tá? O espírito, essa criança que chega ao nosso lar, que faz parte dos nossos círculos de evangelização, ela tem a carga genética do pai, né? Porque dos pais que precisam do corpo físico. Esse corpo físico ele é gerado através do cruzamento dos gametas, através da fecundação. Mas ela também tem uma bagagem espiritual imensa, que a gente não tem nem dimensão, como eu já falei. A gente vê aqueles olhos, né? Aqueles olhos ingênuos, aquelas feições angelicais que as crianças chamam, mas não faz nem ideia do quão velho esse espírito já é, o quanto ele já viveu, o quanto de experiência ele já passou, a gente tem nem ideia. E além disso, ele tem um plano de vida. Ele veio com esse planejamento reencarnatório. Ele não veio à toa. Nós, quando reencarnamos, a gente não veio, pum, cheguei. Não. A gente tem um plano de vida. A gente tem esse planejamento em que a gente vai fazer, vai tentar ao máximo executar aqui na Terra. Planejamento esse que a gente fez lá no plano espiritual, que fez com os nossos guias espirituais, que fez com o nosso anjo da guarda, ou às vezes nem participou, porque os espíritos, quando falam sobre reencarnação, falam sobre isso, que se há espíritos que coordenam por si só a sua reencarnação no plano espiritual, aqueles que necessitam integralmente de que alguém faça isso por eles, de tão vulneráveis que eles são, de quanto eles não têm condições de pensar por si, nem decidir por si, tá? Mas o que poderia explicar a diversidade entre as crianças? Por que há crianças assim, de uma forma natural, demonstra-se um amor pelos animais, demonstra um amor pela criação. Crianças que, por exemplo, desde pequenininha sabem tocar aquela música clássica, são boas na matemática, são boas em falar. E em contrapartida também existem crianças que desde pequenas, né, mostram aquela tendência ruim, aquela tendência inferior de malinados dos animais, de quebrar as plantas, de demonstrar rejeição em relação ao sexo, em relação à cor. Como explicar essa diversidade de personalidade nas crianças se a gente não atribui a reencarnação? Se a gente sabe que Deus ele não vai, né, selecionar, isso aqui vai ser assim, isso aqui vai ser assado. Não. Nós manifestamos através do nosso corpo físico a nossa vontade como espíritos, tá?
E por que a gente precisa reencarnar? Qual seria o objetivo dessa reencarnação, dessa bênção, né? Tá lá no Livro dos Espíritos, pergunta 132. Deus impõe a reencarnação. Deus impõe a reencarnação com o fim de levá-las à perfeição. O que a gente sempre escuta, né? No Espiritismo. Nós somos criados simples e ignorantes, e a gente vai se aperfeiçoando através das tribulações da vida. Há aqueles, né, que são bem preguiçosos e demoram muito para chegar nessa perfeição. Mas é aqueles que ralam, ó, desde o princípio e chegam mais rápido. Tem ainda outra finalidade, que é de pôr o espírito em condições de enfrentar a sua parte na obra da criação. Ou seja, se a gente é convidado a adquirir essa perfeição, a gente consegue, tanto através da reencarnação, mas ao mesmo tempo a gente participa da cocriação com Deus. A gente participa em fazer parte dessa criação. Por isso que o Espiritismo nos chama muito a atenção sobre o que a gente faz, né? Sobre os nossos atos, sobre até o simples pensamento. Porque tudo isso é ação. E tudo isso a gente contribui de alguma forma para o todo. Então, com as crianças, não vai ser diferente. Não foi diferente em relação a nós quando passamos pela infância. Nós reencarnamos, né? E estamos aqui na fase que estamos. Oi, minha tia, boa noite. Qual é a importância, então, da infância? Se a gente sabe que a gente nasce, né? Para evoluir, por que a gente precisa passar para a infância? Será que não seria mais fácil assim, a infância ser muito curta ou não existir e a gente simplesmente já nascer e já ir tocando a nossa vida? Lá no Livro dos Espíritos, pergunta 383. O espírito é mais acessível durante esse tempo, né, durante a infância, às impressões que recebe e que podem ajudar o seu adiantamento, para o qual deve contribuir os que estão carregados à sua educação. Então, olha só, durante a infância, os espíritos dizem que quanto mais imatura a matéria, no nosso caso o corpo físico, menos o espírito consegue se manifestar como ele é, né? Então a criança está lá encarnada, recém-nascido, bebezinho, passando pela infância, ela está passando por essa fase de maturamento dos órgãos, né? Ela ainda está se descobrindo, ela ainda está se situando no espaço em relação à sua família, em relação ao meio que ele vive. Então, como ela está nessa fase de se adaptar, ela se torna assim mais aberta à educação, mais aberta aos nossos conselhos, mais aberta aos nossos ensinamentos, mais aberta aos nossos exemplos, que podem ajudar para que ela, quando estiver pronta, né, se o corpo estiver maduro e ela começar a exercer seu livre-arbítrio, ela consiga desenvolver de uma forma melhor, mais saudável e mais plena. Mas quem é que tem que contribuir para essas impressões, para essa educação? É todos aqueles que estão encarregados em sua educação. Primeiro porto é o pai e a mãe, obviamente, né? Porque foi eles que aceitaram, né, lá no planejamento, receber aquele ser como filho ou como filha. Mas todos aqueles que estão em volta da criança têm uma responsabilidade, né? E têm formas de contribuir para a sua formação moral e intelectual. Os professores, os estudos de evangelização, os padrinhos e madrinhos da criança, e por aí vai. Lá no Livro dos Espíritos também eles dizem assim, que a presença do guia espiritual é muito próxima à criança, né? A gente imagina assim, que a criança ela precisa praticamente de um cuidado intensivo dos pais e das mães, e também seu guia espiritual também vai estar mais junto dela. A partir do momento que ela vai crescendo, que ela vai amadurecendo, isso também acontece com a gente, e a partir da que a gente vai crescendo, que a gente vai criando independência, o que acontece em relação aos nossos pais? Nossos pais dão uns passinhos para trás e deixa que a gente vai, né, caminhando com as nossas próprias pernas. E da mesma forma acontece também com o nosso guia espiritual. Ele fica ali, né, próximo à criança. A criança vai crescendo, vai desenvolvendo, o guia disse, é hora de eu me afastar um pouquinho, deixar esse espírito exercer seu livre-arbítrio, já tem condições, já tem maturidade dos órgãos,
a ter maturidade intelectual. Então, ele sai um pouquinho de cena, assim como os pais, para aquele ser em desenvolvimento começar a tocar sua vidinha. E aí, a nossa missão como pais, tutores, enfim, né? É isso, é encarregar da sua educação. Mas a educação, quando a gente pensa em relação à missão dos pais, a gente pensa que a educação é o quê? É pagar uma escola cara, é dar coisas, né? Nessa pandemia a gente tá vendo que a gente tá sentindo bem na pele que não é só isso, né? A gente não pode dar só isso aos nossos filhos. A gente tem que se cuidar, a gente tem que cuidar da sua educação moral, principalmente. Da sua educação espiritual, principalmente. Eu escuto de algumas pessoas dizendo assim, não vou influenciar na religião do meu filho, não. Quando ele crescer, ele vai decidir que religião ele vai escolher. Aí o que acontece? Passa esse período de infância, passa o período da adolescência, não tem contato com religiosidade, não tem contato com espiritualidade, e aí? Né? Quais são o que é que se ganha com isso? Né? Será que a gente não está delegando a nossa missão como pais e mães nessa educação espiritual, nessa questão moral, a nada, né? Porque a gente deixa a coisa correr solta. Então, a nossa missão com pais não é somente prover o material para os nossos filhos, mas também prover a parte educacional, a parte moral e a parte espiritual também. E aí o Espiritismo nos ajuda bastante nessa compreensão de quem é criança, a nossa missão como pais e mães, e também a entender por que as crianças sofrem. Por que as crianças sofrem de violência, sofrem de doenças, né? Mortes prematuras. E a gente é tomada de muita compaixão quando a gente vê crianças sofrendo com câncer, por exemplo, com doenças dificílimas de cura. A gente fica com o coração aos trapos, né? A gente sofre demais. E o Espiritismo nos ajuda a entender por que essas crianças sofrem através da compreensão de que é um espírito imortal ali, né? Ele não está ali à toa, não está passando por aquela experiência gratuita. Ela tem algo para aprender com aquilo ali. Tem algo que vai fazer com que ela amadureça como espírito. Mas, obviamente, que essa compreensão que o Espiritismo nos traz, ela não faz com que a gente, romantize o sofrimento das crianças, principalmente em casos de violência. E a gente passou por isso, né? Esse ano, no caso da menina de 10 anos que foi estuprada, que aconteceu toda aquela coisa, as pessoas romantizam o sofrimento das crianças com essa prerrogativa de que é um espírito imortal e faz parte dela sofrer e passar por aquilo, como se ela reencarnasse para passar por esse tipo de violência, tá? Nós temos o dever de lutar para que essas crianças tenham uma vida digna, não vivam com violência doméstica nem sexual, não tenham acesso aos seus tratamentos de saúde, tá? A gente não pode romantizar, usar a reencarnação como desculpa para atrocidades que acontecem na nossa sociedade, né? E aí tem muita gente que diz assim, nossa, mas o espírito não tem nada a ver, tem tudo a ver, né? E quem me conhece desde o começo sabe que eu não sou de ficar silenciosa diante de coisas absurdas que as pessoas usam, desculpas bem descaridosas, inclusive, para perpetuar esse tipo de, né? Esse de desculpa, esse tipo de convencimento, usando a reencarnação, ou porque é assim, porque são os desígnios de Deus. O Espiritismo faz outro convite pra gente, faz pra gente lutar, né, pra gente trabalhar para que esse tipo de coisa não aconteça, principalmente quando a gente tá relacionando a violência, abuso sexual de crianças. Deixa eu ler aqui um pouquinho os comentários antes de passar pro próximo tópico, porque eu falo demais, então vocês veem que se vocês disserem assim, vai mais devagar, eu vou mais devagar. Ser espírita. Eu comecei a sentir a mediunidade na infância, mas eu não entendia, mas sabia que era algo relacionado ao mundo espiritual por causa das instruções da família. Olha aí a importância, né? O ser espírita está falando, a gente já dá para notar o quanto importante é ter uma família que entenda disso, para poder saber lidar. Dirone Fernandes, nesse momento estou me citando muito, só que Jesus me abençoe sempre. É muito difícil entender o sofrimento das crianças, realmente. Porque a gente vê uma criança sem maldade, sem proteção, então ficamos assustadas com isso.
A gente fica assustada e o Espiritismo nos chama esse tipo de compreensão, né? De que há um porquê. Obviamente que há uma razão. A gente não pode pensar que, né, que é tudo assim, é um jogo de dados, há uma razão. Mas como é a nossa missão perante isso tudo? É de agir, de omitir, de se calar? Aí é complicado, né? A gente tem que também ajudar o progresso a acontecer, né? Senão... Bora entrar agora no tópico da mediunidade. Falando sobre infância, vamos falar sobre a mediunidade. Qual seria a definição de mediunidade? É tão antigo quanto o mundo. Ser médium não é a invenção do Espiritismo. O Espiritismo não criou a mediunidade. Isso aí você já me ouviu falar várias vezes, em várias situações. Então, a mediunidade é tão antigo quanto o mundo é mundo. Tá? E nas histórias e nos livros, a gente tem falando sobre mediunidade com outros termos, com outras nomenclaturas, mas é mediunidade. Os profetas eram médiuns. Pronto, profetas, na época de Jesus que falavam, eram um tipo de médium. Todos os povos tiveram médiuns, tiveram seus médiuns. Por exemplo, as inspirações de Joana d'Arc, eu não sei se vocês chegaram, vocês já ouviram falar da história de Joana d'Arc. Ela tinha sonhos, ela tinha inspirações, ela tinha clarividência, que nada mais eram do que os espíritos, né, que a aconselhavam, que a dirigiam, que a mostravam, olha, é isso aqui, tu tá aqui para isso. Esse dom que hoje tanto, né, tá em expansão, havia se tornado mais raros nos tempos medievais, mas nunca deixaram de acontecer. Está lá no Livro dos Médiuns. E lá no Livro dos Médiuns ele também fala que médium é toda pessoa que sente a influência dos espíritos em qualquer grau de intensidade. Ou seja, tem gente que vê, enxerga, escuta, né? Tem toda a faculdade desenvolvida, todo o grau de intensidade, o grau máximo. Mas só o fato de eu sentir uma aproximação, só o fato de eu sonhar, só o fato de eu me sentir inspirado, isso é considerado mediunidade também. A pessoa também é tida como médium. Essa faculdade é inerente a qualquer pessoa, tá? E todos nós somos mais ou menos médios de acordo com aquilo que a gente sente, né? As percepções que chegam até nós. Só que médium, o termo médium hoje em dia é considerado para aquela pessoa que tem a mediunidade aflorada, como por exemplo Raul Teixeira, Divaldo Franco, Chico, a Ivone, né? A própria Ivone do Amaral, Sueli Caldas. Mas todos nós, em algum momento, somos médios, né? Em algum momento da nossa vida a gente sentiu a influência desses espíritos na nossa vida. Tá? Então que a gente guarde essa compreensão bem clara na nossa mente. O Espiritismo não criou mediunidade, veio muito antes do... Acho que desde que o homem começou o seu processo de humanização. E é isso. Nalva, a minha filha é médium desde criança, olha aí. E eu sou médium também. Que bom, né? Vamos começar então a falar sobre mediunidade em crianças. Falando sobre crianças, falando sobre mediunidade, e vamos falar sobre a mediunidade na infância. Como é que inicia o processo de mediunidade na infância? É aquela criança que tem um amigo invisível. Tem aquele coleguinha invisível que você chega no quarto, ela tá brincando. Ah, tá brincando com quem? Tem até nome. E às vezes é mais de um. Às vezes eles revezam, né? Vê pessoas que ninguém vê. Ah, mamãe, eu vi fulano de tal. Meu filho, ele teve alguns exemplos de mediunidade na infância. Até ano retrasado, ele teve episódios desses de mediunidade na infância. Teve um que foi aos 3 anos. Tava sozinha em casa com ele, né? Era tarde, era no começo da tarde, assim. Eram umas 3 horas da tarde. Eu tava lavando a louça na cozinha. E ele lá fora no jardim. A gente morava numa residencial que tem aquelas partes da frente da casa que é tudo aberto, sabe? Dá pra rua.
Aí eu lavando a louça e ele assim, sai daqui, minha mãe não gosta de você. Quando ela lhe ver, ela vai lhe mandar ir embora. Aí eu disse assim, nossa, mas o Matheus tá tão grosseiro, né? Matheus não é assim. Aí eu fiquei muito chateada, né? Porque fui lá, ninguém, só ele falando pra parede. Eu digo, minha nossa senhora. Aí eu disse, Matheus, quem é? Ah, mamãe, era um menino aí. Mas eu já mandei ele embora, ele já foi embora. Eu disse, foi pra onde? Foi correndo, assim, subi. Aí eu fui, né, olhei assim, olhei pro lado, ninguém. Eu disse, bora, vamos entrar. Ano retrasado, ele falava do bisavô, né, do pai do meu pai, que ele não conheceu. Ele tinha 3 meses quando meu avô desencarnou. E ele falava do meu avô assim como se fossem íntimos. A gente voltando, eu pegava ele da escola, né? A gente pegava uma rodovia para chegar em casa, do nada ele ria. Ah, vovô é muito engraçado, né, mamãe? Eu disse, que vô que você tá falando? Meu biso, Joaquim, é muito engraçado. Ele adora brincar com as crianças. E teve um dia que ele falou algo parecido. A gente tava indo lá na casa do meu pai. Foi uma época que ele perguntava muito pelo bisavô dele, pelo meu avô. Aí ele disse assim, mãe, mostra uma foto do biso pra mim. Eu disse, não, calma, a gente tá indo lá pra casa do seu avô. Chegando lá, você pergunta a ele, pede pra ele mostrar. Aí chegou lá, eu cheguei pro meu pai e disse, olha, pai, Matheus tá falando muito sobre o vovô. Muito mesmo, tá falando que tá vendo o vô, que tá brincando com o vô, que tá sonhando com o vô, que o vô tá levando ele lá pra casa dele pra brincar com ele, que ele adora as crianças. Mostra uma foto de vovô só pra gente, né, matar a charada. E aí, painho, né, sentou ele no colo, começou a passar, ele disse assim, é esse aqui. Quando o painho parou na foto do meu avô, é esse aqui que brinca comigo. Então, vê pessoas que ninguém vê, porque assim, eu conheço o meu avô, né, obviamente. Mas ele tá desencarnado. Então, geralmente são crianças que vê pessoas que ninguém mais vê. E a gente tem vários relatos, né? Se vocês forem comentar aí, né? A Nalva já tá falando. De que, às vezes, são coisas assim tão explícitas que você não tem dúvidas de que é um espírito de fato que aquela criança está vendo, que ela está conversando, que ela está se relacionando. Não há dúvida sobre isso. A riqueza de detalhes é imensa, você não duvida. E teve uma vez que ele estava falando tanto do meu avô, que eu comecei a chorar, que eu estava tão estressada. Eu estava passando por uma dificuldade tão grande, que ele falando de vô e a lágrima caindo, pulando. Eu dizendo assim, é pra ele dizer assim, olha, eu tô aqui, não tá sozinha não, eu tô aqui, sabe? A Nalva dizendo, a minha netinha tem 3 anos e meio, o amigo dela se chama Rafael, e só ela vê. Bate maior papo com ele. Né? Oi, Luísa, beijinhos. Catiane também. E aí tá, mas vocês vejam assim, que a mediunidade da infância não vai depender da criança. Às vezes a criança é o de menos, que ela leva numa boa. Não vou estar dizendo, tá brincando com o amiguinho dele. Meu filho achando o máximo, tá convivendo com o biso lá do outro lado. Depende muito da nossa reação. Da reação da família. Tem família assim, olha, não vamos criar caso sobre isso. É o momento que essa criança está passando. Beleza, vamos tratar com naturalidade, porque a mediunidade é algo natural. Então não há por que criar caso sobre isso. Mas tem família que gera assim um alvoroço, né? Ah, porque está possuído pela coisa ruim. Ah, porque é o espírito obsessor que vai sugar todas as energias dela. Ou pior, achar que o filho é uma pessoa especial, que tem uma missão, sei lá, fantástica a desenvolver e começar a limitar o ego dessa criança, né? Então, ou achar que a criança tá doente, tá com esquizofrenia, tá com depressão, tá com ansiedade, né? Depende muito da nossa reação. As crianças lidam muito bem, lidam muito melhor que a gente em diversas situações, tá? Então, vamos saber reagir. São as nossas crianças, as crianças que moram com vocês. Começarem a ter amiguinho invisível, ver pessoas que ninguém vê, mediunidade, normal, acontece com a gente. Pode acontecer com a gente em qualquer momento. E aí eu trouxe alguns exemplos, né, de pessoas que apresentaram mediunidade da infância. Divaldo Pereira Franco. Divaldo tinha um índio que ele brincava na infância, né, dele.
Ele passou mais de 30 anos na companhia de um obsessor espiritual, que ele chamava de Máscara de Ferro. Chico Xavier também via a mãezinha dele, né, Maria João de Deus, desde a sua infância, desde a infância, tinha contato com os espíritos e a família era extremamente católica. Então ele sofreu muito com a incompreensão do pai, sofreu muito com a violência com a madrasta, né? Dizia que era um menino que vivia com o capeta nos coros. Aí ele pedia ajuda a um padre da paróquia, né? Quem assistiu o filme O Chico Xavier, ou leu o livro do Marcel Soutos Maioga, assim, né? Não lembro o nome do autor, que foi o livro que lançou o filme de Chico Xavier, que o primeiro capítulo falou sobre a mediunidade da infância de Chico. Ivone do Amaral Pereira também foi um médium, né, que começou na infância. Então a mediunidade da infância é comum, não é algo assim, meu Deus do céu, acabou o mundo. Não, é comum. Só que nem todas as crianças serão médiums. Ou seja, nem todas vão levar essa faculdade para frente durante toda a sua vida. Ou seja, nem todas essas crianças que são médiums hoje vão ser médiums ativos, vão ser médiums na juventude, vão ser médiums na fase adulta. Tanto quanto, por exemplo, eu posso não ser médium agora, mas nada impede de que quando eu tiver com meus 50 anos, aos 40 anos, em algum momento da minha vida, a mediunidade exploda aí, né? De forma extensiva, porque não há um marco, não há nada assim escrito. A mediunidade, ela vem quando tem de vir, tá? Deixa eu ver aqui, vou ler um pouquinho os comentários de vocês. Não é fácil, sabemos que as pessoas acham que até que estamos loucas, justamente, né? E se a gente não tiver apoio na nossa família, aí acabou-se, né? A gente vai viver achando que tá doente, tomando medicações, em psicanálise, quando é uma coisa natural, que é a mediunidade. César, infelizmente vai depender da compreensão da família. É uma pena quando leva para o lado médico. Acabei de rever o filme do Chico, sofreu demais. Chico sofreu demais, viu? Ricardo, tem uns sobrinhos que veem os amigos invisíveis com naturalidade. Para eles é natural, gente. A gente que se estressa. Nalva, sofri muito com minha filha. Até tratamento psiquiátrico ela passou. Boa noite. Eu assisti um documentário sobre uma menina com esquizofrenia. Me parecia que era mediunidade. Como saber o que é de verdade? E a gente vai chegar já nesse ponto, tá? Aguenta um pouquinho aí. Nézia, tem uma vizinha que a filha de 8 anos grita, chora, tem medo de tudo. E vem gente fazendo careta pra ela. Sem ter ninguém com ela. Mãe evangélica fala que é doença. Todas as crianças são mais ou menos média até os 7 anos, devido à reencarnação ainda está em processo. Então, a criança, o que é que os espíritos dizem? Que a reencarnação começa na fecundação. Então, a criança, quando nasce, ela está reencarnada. O que é que acontece com a criança? Ela está reencarnada, mas o seu corpo físico ainda é muito imaturo. Ela precisa do desenvolvimento dos órgãos, né? Para tocar a sua vida. Para desenvolver as suas faculdades, tá bom? Então, por isso que os espíritos dizem, é na infância que ela se coloca assim mais à disposição em aceitar as nossas sugestões. E aí, maior contato ela tem com o plano espiritual também, tá bom? Lau, tenho 17 anos, a minha mediunidade às vezes aflora. Frequento o centro espírita e eles falaram para eu começar com 20 anos a desenvolver ela. Porque hoje em dia eu tenho medo mesmo. Mulher, tenha medo não. Oi, pai. Nalva, a minha família é toda católica. Falavam que não era coisa de Deus, o que minha filha tinha. Mas tive a ajuda de uma amiga espírita. Aí descobri que tudo era mediunidade, fui atrás. E hoje eu sou espírita, olha aí, tá vendo? Como é importante a gente entender, a gente estudar, a gente compreender. Pra gente acabar não criando um problemão por algo que é comum, é natural. Então, só para lembrar, mediunidade na infância tem? Tem.
Mas não significa que todas as crianças que apresentam mediunidade na infância eram médiums. Às vezes não, às vezes é só uma fase. O meu filho, ó, foi uma fase. Ele teve aquele momento de falar muito do avô, e meu pai tá aí de prova, né? Falava demais do meu avô, mas não falou mais nada. Então, às vezes é uma fase, né? Como a gente também ainda tem nossas fases de sentir mais a presença dos espíritos. Ou pode acontecer dessa criança desenvolver a mediunidade pro resto da vida, como os exemplos que eu citei aqui. Tá bom? Mas aí a gente entra no tópico. Meu filho é médium. A mediunidade continua, passam-se os anos, a mediunidade aflora. O que eu vou fazer? No espiritismo, né? Quando uma pessoa aparece no centro espírita com problemas espirituais, com mediunidade aflorada, com problema de ansiedade e depressão, a gente não diz assim, não. A gente não age dessa forma, assim. Não. Esquece tudo que tu tá fazendo, larga tudo que tu tá fazendo, tu vai se resolver aqui no centro espírita. Não é essa conduta sensata, né? A gente deve buscar o quê? Um psicólogo é importante, um médico também, tanto para entender o que é que a criança está passando. Às vezes é um problema em casa, às vezes é um problema na escola, que é o meio de fuga, né? Ela tem essa imaginação. As crianças têm imaginação aflorada demais, então isso também tem que ser levado em consideração. E também para a gente aprender a lidar com isso. Também é importante para os pais, a terapia. Faz a terapia com o psicólogo, faz a terapia com o médico, principalmente se as crianças apresentarem algum transtorno de comportamento, isso é muito importante, tá bom? E o centro espírita? No que é que o centro espírita pode ajudar? Primeiro que você vai chegar no centro espírita, o espírito vai dizer, olha, a mediunidade é algo natural, não há nada de extraordinário, não há nada de grave, seu filho não tem uma presença ruim, não é o diabo, não é nada. Mediunidade é algo natural. Aí vai conversar com os pais, né? Porque às vezes a gente tem que ser honesto com isso, né? Nesses assuntos, quem mais cria problemas são os pais. A criança tá ali de boa, ela lida, né? Na maioria das vezes, ou não, quando junta o medo, ela passou o problema, ela tá de boa. Às vezes é o pai e a mãe que fica criando coisa na cabeça. Então o cientista vai ajudar, né? O pai, a mãe, o tutor a ter calma, a ter paciência, a saber lidar com a situação. Vai aconselhar a evitar aterrorizar a criança. Ou dizer que ela tem uma grande missão. Exemplo, né? Quando a madrinha de Chico dizia que o menino vivia com os couro. Isso é uma forma de aterrorizar a criança. Ou usar a mediunidade dela, né? Pra fazer medo a ela. Olha, se tu não dormir logo, se tu não comer, vai aparecer aquele negócio ali que tu tem medo. A gente não pode fazer isso. E nem inflar o ego das crianças dizendo assim, porque é um espírito superior e vem com a grande missão e não sei o quê. Aí a nossa colega, né, a nossa jovem que falou aqui, deixa eu ver, a Lau, que falou que tinha 17 anos e a mediunidade às vezes aflora. Qual a orientação que a Sueli Caldas falou nesse livro? É que o exercício da mediunidade não deve ser iniciado até mesmo com adolescentes de 15 a 16 anos. Então, em tese, a mediunidade da criança não é para ser explorada. Estão me entendendo? Se a sua criança está prestando mediunidade em casa, não é para você pegar, vai para o centro espírita e vai para a reunião mediúnica, não. A orientação é que até 15, 16 anos a mediunidade não ser trabalhada em centro espírita. Vai para evangelização, vai fazer terapia com psicólogo, todo mundo. Os pais vão estudar para aprender a compreender o que é que está acontecendo na sua casa, com seus filhos, tá bom? Mas por que essas orientações? Primeiro, falta de condições para assumir compromissos sérios e perseverantes. O exercício da mediunidade não é exercício de feira livre, tá entendendo? Não é. Requer disciplina, requer estudo, requer decisão. Tem dias que são difíceis, principalmente médiuns, quando chega na reunião mediúnica. Não é um dia fácil para eles, tá? São dias difíceis para quem trabalha em reunião mediúnica. Então, é algo assim que se persevera. Você vai pegar uma criança de 9 anos e estar numa reunião mediúnica para quê? O que é que ela vai contribuir ali? Ou você vai pegar um jovem que está precisando mais de ser acolhido, de estudar, de compreender o que é que está acontecendo com ele. Não, vai para a reunião mediúnica e trabalhar na prática. E às vezes o jovem chega lá e não sabe nem o que...
não entende nem o que é que está acontecendo, tá? Segundo ponto, dificuldades em realizar mudança de hábitos, conduta, buscar novas companhias. Principalmente na adolescência, né? Que a gente tá naquela fase juvenil de querer amizade, de querer experimentar, de relacionamentos. E a mediunidade requer uma mudança de hábitos, forma de pensar, forma de agir, até de se alimentar. Quando é dia de passe, quando é dia de reunião mediúnica, eu acho que isso aí deveria ser para qualquer trabalho espírita, com a orientação. Tenta comer mais leve, né? Tenta, não extrapola na alimentação. Aí você vai querer colocar assim, isso para uma criança, para um jovem? Sabe? As crianças de terceiro ponto. As crianças e jovens podem cair mais facilmente nas malhas de espíritos inferiores. E os espíritos inferiores, eles são muito ardilosos, eles são muito maus, né? A gente cai fácil na lábia dele, que dirá uma criança, que dirá um jovem, né? Mas obviamente que isso são regras, né? Mas assim, qual seria a exceção? A gente sabe que para toda regra tem uma exceção. A exceção para juventude, não para infância. Infância não se trabalha mediunidade, tá? Infância é para evangelização e estudo dos pais. Mas qual seria a exceção para a juventude? Porque Divaldo, Chico e outros médios começaram a sua missão mediúnica, os seus trabalhos mediúnicos na juventude. Então, qual a exceção? Quando é que a prática deve ser iniciada? Exemplo, quando vem missão, então a gente vê assim um jovem como Chico foi, como Divaldo foi, como a Ivone foi. São pessoas que médios claramente, que vieram em missão, né? Eles não vieram assim, tá matando mosca. Eles vieram claramente em missão. Você não tem nem dúvida disso. Missão mediúnica, obviamente, porque todos nós temos uma missão a desempenhar. Quando o jovem é evangelizado desde a infância, aí tu pega assim um jovem que está na evangelização desde a infância, com mediunidade latente, bota para trabalhar, bota para conhecer isso aí. Quando a família é espírita, né, porque em tese já tem aquela base, já tem aquele acolhimento, já sabe como lidar com a mediunidade. E quando o jovem tem vivência no centro espírita, às vezes o jovem é evangelizado, mas também já trabalha. Já está na assistência espiritual, já trabalha na palestra pública, já trabalha no sopão, já é evangelizador, isso é muito comum. Até porque as turmas de mocidade são em horários diferentes, então às vezes o jovem está no grupo da mocidade à tarde e é evangelizador de manhã. Então vocês veem assim que é diferente pegar um jovem que não sabe nada de espiritismo, que o primeiro contato com o espiritismo está sendo ali agora, através da mediunidade. Aí tu pega esse jovem, vai para a mediúnica, vai trabalhar isso aí. Mas aí, e o outro jovem que já sabe de espiritismo, que já vem estudando sobre espiritismo, que trabalha no centro espírita, que a família espírita é bem diferente, né? Acho que vocês concordam comigo. A Tuli. Com o estudo espírita, hoje teria condições de ajudar minha filha. Ela teve péssima experiência, com certeza. Com o estudo do espiritismo, a gente consegue ajudar em muito nessa questão da mediunidade, tá bom? Nalva, a minha filha sofreu igual aquele filme, O Sexto Sentido. Então é bem tenso mesmo, hein, Nalva? Paty, minha família toda é espírita. Manaus, Amazônia e todos nós temos mediunidade aflorada. Muito bom. Assim, eu acho. Paty. Até porque já tem estudos aí mostrando a correlação da mediunidade genética, tá? Essa é hereditária. Nalva, Deus foi tão maravilhoso para mim que a psicóloga dela era espírita, o médico da homeopatia também era hoje, e hoje ela entende e se cuida. Olha aí, né? Os pauzinhos sendo mexidos do outro lado. Porque às vezes a gente fica perdido. A gente não sabe como lidar, né? Principalmente quando a gente não tem, assim, um básico do entendimento das coisas. A gente fica, meu Deus, meu filho tá enlouquecendo. E não é bem assim, né? Na infância, aquelas exceções que eu falei anterior, na juventude. Mas na infância, a gente deve atenuar os indícios da mediunidade.
A gente não vai pegar uma criança e botar numa reunião mediúnica, e muito menos vai fazer sessão mediúnica em casa, com a criança, né? Isso é loucura. Então, com a criança, a gente deve atenuar os indícios. Ah, tem um amiguinho imaginário? Beleza. Ah, mas não fica aquela. Ah, você vê espírito, né? Liga pra fulano que tu vê espírito. Tu tá vendo quem hoje? O que é que tá falando? O que é que tá usando? Ah, meu filho já é médium. Já vejo ele palestrando pelos 7 cantos da terra. A gente não pode fazer isso, tá? A gente tem que atenuar, tratar como uma coisa natural. A mediunidade é algo natural. A gente não pode criar casos sobre isso, tá? E nem criar tabus, por favor. Então, na infância, o que é que a gente pode fazer? O que é que o Centro Espírita oferece pra gente? Primeiro, o passe, tá? O passe magnético é muito importante, justamente para fazer aquela dispersão, fazer o afastamento de um espírito, principalmente de um espírito inferior que esteja por ali tentando atormentar aquela criança. Nós sabemos que nós não somos santos, né? Apesar da criança estar reencarnada, ter todas aquelas covinhas, aquele olhar sereno, é um espírito em reajuste, traz consigo as tramas do passado e com frequência pode ter um desafeto aí, que não curte ela, que vai querer ter uma aproximação. Então, o passe magnético vai ajudar justamente, né, a acessar essa aproximação e também ajudar a criança a ter vitalidade. O evangelho lá é muito importante. Tem gente que não faz evangelho lá com as crianças, não sei porquê. Não sei porquê. Meu filho tem 8 anos, faz. Eu tenho um livrinho bem pequenininho de abertura, que é da Joana de Ângelo. Eu boto ele para ler. Boto ele para fazer prece. Vocês pensam que as crianças não prestam atenção, mas elas prestam. As crianças não são bestas. Teve um dia que a gente tava falando sobre família, né? No evangelho caiu sobre família, aí caiu aquele texto evangélico. Ah, pedi e obtereis. Caiu aquele trecho do evangelho e diz assim: qual é o filho que pede a Deus pão e Deus dá pedra? Grave bem essa mensagem. Aí eu fiz um peixe, né? Com os legumezinhos refogados na manteiga, tudo bem gostosinho. Daí meu filho tem um problema sério para comer legumes, né? Aí ele disse assim: mãe, você e meu pai tá parecendo aquela parte do evangelho. Eu disse: que parte do evangelho, menino? Aquela parte do evangelho que o filho pede pão e Deus dá pedra. Só que ele não usou o termo pedra, ele disse da cobra. Eu disse: cria vergonha nessa tua cara. Onde é que a gente tá dando cobra pra tu aqui? A gente tá tentando te alimentar bem, rapaz. E você nem parece que presta atenção no evangelho, né? Presta atenção, viu? E vão usar contra vocês. Então, ó, olho aberto. Então, evangelho no lar, façam evangelho no lar com as crianças. Se foram crianças muito pequenininhas, façam do jeito que elas têm condições de compreender. Prima uma atividadezinha, faz um joguinho com elas, mas não deixem de fazer. Depois, coadjuvante, passa evangelho no lar, encaminha a criança para a evangelização. Os centros espíritas, alguns centros têm aula remota, né, no momento da pandemia, mas os centros espíritas têm evangelização espírita. Então não releguem isso, não deixe para depois, não deixe para quando elas forem adultas. Leve as suas crianças para a evangelização. A missão da evangelização não é tornar a criança espírita. É espírita quem quer, quem deseja, né? É justamente fazer com que elas entendam quem elas são, qual é a sua missão, o que é que elas têm para fazer aqui. Fala sobre moral evangélica, sobre os comportamentos, boa conduta, tá bom? Não é doutrinação, é evangelização. Também é importante a participação dos pais nas reuniões e também nos estudos, né? Porque não adianta nada, a criança tá lá na evangelização aprendendo, sei lá, sobre prece ou sobre cuidados com o corpo e com o espírito, e o pai tá em casa. O pai precisa participar também dos estudos, das suas reuniões, também precisa também precisa entender o que é que está acontecendo com seu filho e com sua família. E aí os centros espíritas tem o ESG, tem o estudo da mediunidade também, que é muito importante. Quem tem casos de mediunidade nos seus lares devem estudar o livro dos espíritos e o livro dos médiuns, tá bom? Muito importante. E parece uma coisa meio besta, né? Meio óbvia, mas o cultivo da prece. A gente precisa cultivar o hábito da oração nos nossos lares. Onde a gente tiver. Olha, eu tava na Paraíba
né? Nesse mês de outubro, a gente passou praticamente o mês todo lá que o sogro tá doente. Eu vou ser honesta pra você, eu conversava muito com a Grace lá do audiobook Cajazeiras, ela tem esse IG aqui, né? De vez em quando a gente tá conversando. Essa assim, Ana, lembra de orar. Eu disse, amiga, eu tenho orado tanto na minha vida que eu acho que eu não orei tanto. Eu levanto pedindo misericórdia, eu saio para comprar pão pedindo misericórdia, eu volto do verde fruto, né, do hortifruti pedindo misericórdia, eu cozinho pedindo misericórdia, eu durmo pedindo misericórdia. Então a gente precisa cultivar esse hábito nos nossos lares, com as nossas famílias e principalmente com as nossas crianças. Ensinar elas a orar, do jeito que nossas mães, do jeito que nossas avós fizeram com a gente. Eu lembro demais de minhas avós, minha família é toda católica. Eu lembro demais das minhas avós orando, rezando o terço, ensinando a gente a orar. Era uma coisa que me deixava extremamente encantada, esse biso do meu filho, né, meu avô, que sempre me deixou muito encantada, ele orando, né? Mulheres são muito mais apegadas com a fé, o homem nem tanto. Então, quando você vê um homem assim, fervoroso, né, bem em exercício da sua fé, você se encanta. Então eu ficava encantada vendo o meu avô fazendo a liturgia diária dele, rezando o terço, sabe? Enfim, da forma como vocês conseguirem. Mas é importante cultivar a prece, principalmente nesses momentos tão conturbados que a gente está vivendo, né? Então a gente tem que fazer igual que eu fiz em outubro, né? Acordar, dormir, acordar, dormir, acordar, dormir em prece. Não, eu já fiz muito o Ho'oponopono, fiz demais, é muito bom mesmo, né? Parece tipo aquela que os católicos chamam de rogatória, né? Fica repetindo aquela frase, né? Enfim, o campo é vasto, né? As opções também, é só vocês escolherem uma que vocês se dão bem e vá. Então era isso que eu queria falar pra vocês sobre a mediunidade em criança, né? Eu pensei que fosse algo rápido, mas já tá chegando a 1 hora. E eu espero que eu tenha ajudado vocês em relação às suas crianças, em relação aos seus jovens que estão apresentando indícios de mediunidade, também pra gente, né? Mediunidade de repente aparece, a gente não sabe, né? Às vezes a gente acorda vendo um mundo meio diferente, vendo mais gente do que é o habitual. É estudar. A gente precisa estudar. A gente só se conhece quando a gente começa a ler, quando a gente começa a entender o que é que está acontecendo. E aí, buscar ajuda, tá bom? Então, pessoal, era isso que eu queria trazer para vocês. Eu queria agradecer muito a presença de todos, tá? Foi uma livezinha bem assim, bem de veneta, né? Mas deu super certo. Oi, Aloysio, um abraço. E eu desejo que vocês fiquem bem, que vocês tenham um excelente início de semana. E a gente vai se encontrar ainda por aqui, tá bom? Um beijo. Até mais. Tchau, tchau.